Bom dia a todos. É um prazer estar novamente com vocês. Estou voltando a trabalhar com vocês com a matéria de higiene e segurança do trabalho. A partir de agora nós vamos discutir sobre higiene e segurança do trabalho. Apesar de estarmos longe de poder trabalhar só dessa forma, por causa do que vem acontecendo no mundo, por causa dessa pandemia, mas vamos lá. Que Deus nos abençoe, que logo, logo estará passando esse momento difícil. Vamos lá, direto para a nossa matéria, higiene e segurança do trabalho. O que seria segurança do trabalho? Segurança do trabalho é um conjunto de medidas adotadas para minimizar os acidentes do trabalho e as doenças ocupacionais, assim como proteger o trabalhador no ambiente de trabalho. Quando que surgiu essa conscientização da matéria higiene e segurança do trabalho, a proteção ao trabalhador? Apesar de termos relatos bem remotos, veio a conscientizar sobre a segurança do trabalho a partir da Revolução Industrial, quando as pessoas ali trabalhavam em galpões, as empresas eram galpões cheios de máquinas. Muitas das vezes as pessoas trabalhavam em lugares insalubres, com umidade excessiva, calor excessivo. Crianças trabalhavam ali por causa das famílias saíam do campo para procurar melhora e trabalhar nessas indústrias. E chegando lá, os salários eram muito baixos, tendo assim que toda a família trabalhar. É um exemplo de normas que surgiu, em 1919, a OIT, foi criada a Organização Internacional do Trabalho, e assim por diante, até chegar no dia de hoje. Vamos passar agora a falar sobre a legislação e normas. A Constituição Federal de 1998, a Lei Maior, a nossa Carta Magna, ela também prevê no seu artigo 6º e 7º sobre segurança do trabalho. No artigo 6º ela diz que são direitos sociais a todos: a educação, saúde, propriedade, trabalho. E já o artigo 7 também vem dizendo que são direitos de trabalhadores urbanos e rurais, direito, por exemplo, como seguro-desemprego, uma relação de trabalho segura, um salário digno que dê para sustentar suas famílias, e daí por diante. Eu trouxe os incisos aí para vocês estar vendo e para vocês estar aprofundando se vocês quiserem, porque a matéria é bem extensa e nós vamos falar o que eu achei pertinente para vocês futuros operadores de RH. A consolidação das leis trabalhistas, CLT, como nós falamos na aula anterior que nós tivemos, ela abrange a maioria das normas em relação do direito do trabalho, processo do trabalho, e também abrange no seu capítulo 5 sobre higiene e segurança do trabalho. Já temos também a Lei 6.514 de 77, que diz respeito à segurança e medicina do trabalho. Vamos partir para as disposições gerais, que traz o artigo 157, que diz respeito às empresas e dos empregadores, o que cabe às empresas cumprir, e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, instituir também aos empregados, através de ordens de serviços, quanto a precauções a tomar no sentido de evitar os acidentes do trabalho e as doenças ocupacionais. Adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente. Esse órgão regional são as delegacias regionais do trabalho, Também facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Se a empresa dificulta essa fiscalização, ela pode ser autuada, ela pode ser multada pelo órgão competente. E o que cabe aos empregados? Observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções trazidas
pelas normas em medicina do trabalho e também as instruções que os empregadores dão a eles no intuito de minimizar os acidentes do trabalho. Colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste capítulo. Então, o que for pertinente à higiene e segurança do trabalho, eles terão que colaborar na aplicação desses meios para minimizar, para neutralizar os acidentes de trabalho. Inspeção prévia. A inspeção prévia, o artigo 160, ele diz que nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem prévia inspeção. E essa inspeção tem que ser aprovada, ter aprovação nas respectivas instalações por uma autoridade regional competente, como, por exemplo, as delegacias regionais do trabalho. Ele é competente, claro, em matéria de segurança e medicina do trabalho, e ele o órgão competente faz essa visita, essa inspeção, e se ele achar alguma alteração, alguma inconformidade, ela pode interditar e embargar esse estabelecimento, até que seja sanado aquele vício para que possa realmente estar de acordo com a atividade que vai ser realizada ali naquele estabelecimento. Temos órgãos de segurança e medicina do trabalho nas empresas. Aqui diz respeito a todos aqueles órgãos que são trazidos pelas normas e que essas empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, elas estarão obrigadas a manter serviço especializado de segurança e medicina do trabalho. Esse é o popular SESMIT, o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho. E será também obrigatório a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, também de conformidade com as instruções expedidas pelos Ministérios do Trabalho, nos locais ou locais de obra neles especificados. Temos também a regulamentação dos EPIs. A CLT também traz falando sobre os EPIs, o equipamento de proteção individual. O artigo 166 diz que a empresa é obrigada a fornecer esses EPIs, o equipamento de proteção individual, gratuitamente aos seus colaboradores. E eles têm que estar adequado ao risco, ao ambiente que o colaborador vai estar exercendo a sua atividade. E também tem de estar em perfeito estado, assim como ter o certificado de aprovação, o CA. Temos as medidas preventivas de medicina do trabalho. Está regulamentado na CLT no artigo 168 e 169, e o artigo 168 diz que será obrigatório o exame médico por conta do empregador, nas condições estabelecidas neste artigo e nas instruções complementares a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Esses exames médicos ele vem em 3 etapas. Ele é admissional, periódico e demissional. E com exceções também temos outros exames complementares para saber se esse colaborador está com alguma doença ocupacional, como ele está, a capacidade dele laborativa. E voltando ao exame, os exames admissional, periódico e demissional, todas as vezes que for admitir, que for contratar, tem que fazer o exame admissional para saber como que está a capacidade laboral do colaborador. Quanto ao exame periódico, há tempos ele era feito em cada um ano, o colaborador efetivo. Agora, com a nova lei, com a nova regulamentação, ele é feito em 6 meses. E já também o exame demissional, todas as vezes que for demitir
um colaborador, tem que ser feito esse exame demissional para ver como que está o estado de saúde, se não está com alguma doença ocupacional. Temos também as edificações previstas no artigo 170 a 174. O artigo 170 diz que as edificações deverão obedecer requisitos técnicos que garantam perfeita segurança aos que nelas trabalham. Esses requisitos técnicos que garantam perfeita segurança, por exemplo, um ambiente insalubre, né, que não esteja com insalubridade excessiva, que esteja de conformidade para ser desempenhada ali as atividades pelos trabalhadores, que seja adequado com equipamentos de proteção coletiva, que os trabalhadores estejam trabalhando com os seus equipamentos de proteção individual, tudo de conformidade com a norma estabelecida. O artigo 171 traz também que os locais de trabalho deverão ter, no mínimo, 3 metros do pé direito, assim considerada a altura livre do piso ao teto. Todas essas medidas são trazidas, impostas pelo Ministério do Trabalho. E na falta de algumas, o Ministério do Trabalho traz as normas complementares, ele complementa essa falta. Temos também a questão da insalubridade e periculosidade. Nós já tratamos na matéria anterior, na disciplina anterior, sobre esse assunto. Já no que diz respeito à higiene e segurança do trabalho, as atividades insalubres ou perigosas são previstas no artigo 189 a 197 da CLT, e o artigo 189 traz que serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os trabalhadores, os empregadores, a agentes nocivos à saúde acima dos limites. Em relação à insalubridade, o que é insalubridade? Insalubridade é um ambiente que está exposto, né? Os trabalhadores que estão expostos num ambiente que há uma umidade excessiva, calor excessivo, né? ruído excessivo. E essas insalubridades têm de ser sanadas, têm de ser minimizadas para que adeque o local de trabalho para os colaboradores, que é o local, a instalação que tem que ser adequada para os trabalhadores, e não os trabalhadores ser adequado para o ambiente de trabalho. Tratando ainda da insalubridade, a insalubridade ela é classificada em mínimo, médio e máximo. O que quer dizer? Se a insalubridade está em mínimo, em grau mínimo, ela vai ser acrescentada 10% no salário mínimo, do salário mínimo da região. Se é no grau médio, vai ser 20%. E se for no grau máximo, 40%. Já a periculosidade é a exposição de locais que é visível que possa acontecer uma explosão, um acidente, por exemplo, exposto a produtos inflamáveis, e quem trabalha em esses locais terá acrescentado 30% do salário mínimo nos seus vencimentos. Das medidas especiais de proteção. O artigo 200 traz a respeito das medidas especiais de proteção e diz assim: cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares. Essas disposições complementares é o que eu falei. O que falta ali naquela norma que às vezes deixou passar
o Ministério do Trabalho vai estar complementando, vai estar trazendo planos, projetos para minimizar aquela falta. Por exemplo, uma proteção numa máquina ou uma porta de emergência, uma saída de emergência, tudo isso regulamentado, trazido pelo Ministério do Trabalho. Temos também das penalidades. As penalidades está previsto no artigo 201 da CLT. As infrações ao disposto neste capítulo, no capítulo que nós estamos em comento, relativas à medicina do trabalho, serão punidas com multa de 3 a 30 vezes o valor referente previsto no artigo 2, parágrafo único da Lei 6.205. Se vocês quiserem estar pesquisando para ver este valor, para você estar aprofundando mais na questão dessa matéria. E as concernentes à segurança do trabalho, será a multa de 5 a 50 vezes o mesmo valor. Temos também a portaria 3.214 de 78. Essa portaria ela regulamenta as normas regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho. Por exemplo, eu trouxe aqui algumas NRs, que são chamadas Normas Regulamentadoras em Segurança do Trabalho. A NR1, que traz as disposições gerais, aqui é abordado o geral da matéria, sobre CIPA, SESMIT, sobre EPI, traz o geralzão mesmo sobre medicina e segurança do trabalho. Temos a NR2, que trata da inspeção prévia, que nós já falamos, que é o órgão competente para fazer essa inspeção, a Delegacia Regional do Trabalho. Também traz a NR4, o SESMIT, o Serviço Especializado em Segurança em Saúde do Trabalho. Aqui vai trazer tudo que aborda sobre o SESMIT. O SESMIT é o órgão da empresa, um serviço especializado em segurança e medicina do trabalho. Vai trazer tudo a respeito desse programa. Tem a NR5, que diz respeito à CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Vai trazer também como a constituição da CIPA, como são escolhidos os membros da CIPA, vai trazer o tempo de mandato, tudo que aborda sobre esse assunto, sobre a CIPA. Temos também a NR6, que fala sobre o EPI, o equipamento de proteção individual. Vai abordar tudo sobre a forma de uso, sobre o certificado de aprovação, que é o CA, que para o uso desse EPI tem de estar aprovado pelo certificado de aprovação. A NR7, que traz sobre o PCMSO, é o Programa de Controle e Medicina e Saúde Ocupacional. Traz também tudo que está previsto sobre o PCMSO, a NR7. Trata também a NR9 do PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Aqui a elaboração desse PPRA vai trazer tudo que nós vamos abordar na aula, e vai estar aí no PPRA. Temos também as normas regulamentadoras rurais, as NRR. A A1 dispõe sobre as disposições gerais, a NR2 sobre a CIPATER, a NR3 sobre a CIPATR, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes Trabalhadores Rurais, e também a NR4, que traz sobre os EPIs das atividades rurais. Campanhas de segurança. Essas campanhas têm a finalidade de divulgar o conhecimento sobre a medicina do trabalho, assim como educar os trabalhadores
sobre a segurança e medicina do trabalho. Os objetivos aqui é aumentar, né, os conhecimentos e desenvolver a consciência nas pessoas, né, para eliminar os acidentes, protegendo assim a saúde, criando atitudes, né, de vigilância que permitirá corrigir as condições das práticas que provocam acidentes. Temos também a CAMPAT, Campanha Nacional de Prevenção do Acidente do Trabalho, né, trazido pelo Decreto 68.255 e regulamentado pela Portaria 3.233 de 71. A finalidade aqui é divulgar o conhecimento técnico e ministrar os ensinamentos para práticos de segurança e higiene do trabalho. Temos também a CONPAD, que é o Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes, Decreto 811 de 62, com a finalidade de divulgar também conhecimentos técnicos relativos à segurança do trabalho e a higiene e medicina do trabalho através para aperfeiçoamento das técnicas de produção. Isso é feito através da prevenção, né, de acidente e doenças do trabalho. Ainda seguindo com as campanhas de segurança, temos a CIPAT, né, com S, que é a Semana de Prevenção de Acidente do Trabalho. Isso acontece todos os anos nas empresas, com palestras motivacionais, palestra conscientizando sobre a saúde, sobre doenças sexuais. Tudo isso aborda nas palestras trazidas pelas empresas. Tem a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho no âmbito das empresas, que eu já falei, que traz as palestras. Acima lá, a CIPAT, Semana de Prevenção de Acidente do Trabalho, essa, corrigindo, é promovida anualmente pelo Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho, DNSHT, em colaboração com as Delegacias Regionais do Trabalho. Aí sim, a CIPAT que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, no âmbito das empresas, que são as palestras, né, trazidas sobre palestras motivacionais, treinamentos, palestras sobre doenças DSTs e assim por diante. Tem as campanhas específicas em função do risco, né, o risco que traz aquele ambiente. São feitas essas campanhas através de outdoors, cartaz, divulgação em mídias, jornais. Às vezes a empresa tem um jornalzinho lá, ela faz e distribui para conscientização e educação dos colaboradores. Treinamentos. Os treinamentos são eles. Os específicos para os riscos que estará exposto, vai ser o treinamento, palestras, às vezes até na prática, sobre o risco que está exposto o colaborador. Vamos, por exemplo, o colaborador está exposto a um risco químico, aí ele vai ser treinado para trabalhar, conhecer aquele risco que ele estará exposto. E assim também usar os EPIs, que é voltado para aquele risco. Permissão para serviços, vai ser treinado e vai ser visto como será a permissão para esse serviço. A análise de acidente do ponto de vista prevencionista, né, como prevenir os acidentes, o treinamento. Causas de acidentes também, o que acontece, o que faz acontecer esse acidente, sobre qualidade de vida, vai ser treinado, vai ter uma palestra, um treinamento ali, para que ele possa melhorar a sua qualidade de vida. A prevenção de acidentes nos locais de trabalho, também muito importante, estar sempre treinando, conscientizando esse trabalhador
a prevenir sobre o acidente nos locais de trabalho. Ordem, limpeza e queda dentro dos ambientes de trabalho, né, um ambiente limpo que não esteja poluído com coisas ali que possa fazer com que os colaboradores caiam, um lugar também desorganizado, tudo isso aborda nesses treinamentos, sobre eletricidade, operação com máquinas, as máquinas ali da indústria, vai ser treinado aquele colaborador para operar aquela máquina, o uso correto de ferramentas manuais, tudo isso é importante para que o colaborador esteja, como se diz, apto a trabalhar, a exercer a função que é lhe pertinente. Agora vamos tratar do SESMIT, o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho. As empresas privadas, públicas, os órgãos públicos, administrador, todo aquele que tem colaboradores regido pela CLT, eles manterão obrigatoriamente o Serviço Especializado de Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho. A finalidade é o quê? Promover a saúde e proteger a integridade daqueles colaboradores que trabalham naqueles estabelecimentos. O dimensionamento do SESMIT, do Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e em Medicina do Trabalho, vincula-se à gradação do risco, conforme o risco daquela empresa, o grau de risco, quais riscos que tem no ambiente daquela empresa. Nós vamos ver mais na frente no mapa de risco que os riscos são classificados em grau 1, 2, 3, 4, 5, e conforme o grau de risco daquela empresa e a quantidade de colaboradores vai ser o número de colaboradores, de técnicos, técnicos de segurança do trabalho, o engenheiro do trabalho. Essa quantidade vai ser adquirida através do grau de risco e o número de colaboradores que trabalham ali. Aqui nós temos a Classificação Nacional de Atividade Econômica, que traz a classificação de atividades e traz o grau de risco. Aqui à esquerda tem o código da atividade. Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal. É o grau de risco 3. Pesca. O código B e o grau de risco 3. Indústrias extrativas, aí já é o código C e o grau de risco 4. E assim por diante, vocês podem ver aí que estão classificadas atividades e como assim o código e os seus graus de risco. Aqui nós temos o dimensionamento do SESMIT, como eu tinha falado, ao grau de risco 1, 2, 3 e 4, o número de empregados no estabelecimento e os técnicos. Por exemplo, de 50 a 100 colaboradores, no grau de risco 1 não precisa, o 2 também não, dos técnicos, no grau 3 também não, já no grau 4, o grau de risco 4, um técnico em segurança do trabalho. Já de 101 a 250, já vem aqui no grau de risco 3, que vai precisar de um técnico em segurança do trabalho. No grau de risco 4, vai precisar de 2 técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro do trabalho e um médico do trabalho. Mais adiante, temos o total de colaboradores de 251 a 500, que vai trazer, no grau de risco 1, não é necessário, mas se quiser pode ter, não é que não é necessário, mas se a empresa, o empregador quiser, pode ter esse técnico de segurança do trabalho.
Tem o grau de risco 2, também não é necessário. Aí já no grau de risco 3, 2 técnicos de segurança do trabalho. E no grau de risco 4, 2 técnicos de segurança do trabalho, 3 técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro do trabalho e um médico do trabalho. De 501 a 1000, no grau de risco 1, um técnico em segurança do trabalho, no grau de risco 2, um técnico de segurança do trabalho, no grau de risco 3, 3 técnicos em segurança do trabalho, um engenheiro em segurança do trabalho e um médico do trabalho. Já no grau de risco 4, é preciso de 4 técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro do trabalho, um auxiliar de enfermagem do trabalho e um médico do trabalho. Já de 1001 a 2000, no grau de risco 1 vai precisar de um técnico de segurança do trabalho e um médico do trabalho. Já no grau de risco 2, um técnico em segurança do trabalho, um engenheiro do trabalho, um auxiliar em enfermagem do trabalho e um médico do trabalho. Já no grau de risco 3, 4 técnicos em segurança do trabalho, 5 na verdade, um engenheiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho e um médico do trabalho. E assim por diante. Vocês podem ver aí que tem de 2001 a 3.500, 3.501 a 5.500 e acima de 5.000 para cada grupo de 4.000 ou fração acima de 2.000, no grau de risco 1. Um técnico em segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um auxiliar de enfermagem do trabalho e um médico do trabalho. No grau de risco 2, um técnico em segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um auxiliar em enfermagem do trabalho e um médico do trabalho. No grau de risco 3, 3 técnicos em segurança do trabalho, um engenheiro do trabalho, um enfermeiro do trabalho e um médico do trabalho. Já no grau de risco 4, 3 técnico em segurança do trabalho, um engenheiro em segurança do trabalho, um auxiliar em enfermagem do trabalho e um médico do trabalho. Agora vamos passar para a CIPA. Qual é o objetivo da CIPA? A CIPA, o objetivo dela é reconhecer os riscos à segurança, à saúde e relacionado ao trabalho, sugerir medidas de controle para esses riscos e obter a implementação dessas medidas. A CIPA será composta por representantes do empregador e dos empregados. Os representantes dos empregados, ele é escolhido na verdade, os representantes do empregador, ele é escolhido pelo próprio empregador. E o representante dos empregados, eles vai ser escolhido através de voto secreto, e desse mandato, entre desses cipeiros, vai ser de 1 ano. E quem escolhe o presidente da CIPA é o empregador. E o vice-presidente já é da parte dos empregados. Temos também a CIPA-TR. Essa CIPA-TR é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho Rural. Da mesma forma, os membros da CIPA são escolhidos, o empregador escolhe os seus colaboradores e o respectivo presidente, e os colaboradores em votação secreta, escolhem os seus colaboradores e o respectivo vice-presidente da CIPA-TR. Quais são as atribuições da CIPA? A CIPA terá as seguintes atribuições: identificar os riscos do processo de trabalho, elaborar mapa de risco, com a participação da maioria, dos trabalhadores da empresa e com a assessoria do SESMIT. Elaborar o plano de trabalho que possibilite a ação preventiva, na solução de problemas de segurança do trabalho. Participar da implementação de controle da qualidade das medidas.
preventivas necessárias, realizar periodicamente as verificações nos ambientes sobre os riscos para a segurança, saúde do trabalho e realizar cada reunião avaliação do cumprimento das metas fixadas. Eles têm umas metas a ser fixadas e nessas reuniões eles abordam tudo aquilo ali que eles inspecionaram, que eles viram que pode ser problema para a segurança do trabalho e vão discutir, abordar ali na reunião para procurar soluções para esses problemas. Temos o dimensionamento da CIPA, da mesma forma temos o número de empregados no estabelecimento. De 0 a 19 não precisa, né? De 20 a 29 já é efetivos 1, suplentes 1. Efetivos no grupo 1A, efetivos 1, suplentes 1. E assim por diante, até acima de 10 mil para cada grupo de 2.500, acrescentar 2 efetivos e 2 suplentes. E assim, respectivamente. Vamos abordar mais um pouco sobre o EPI, a definição de equipamento de proteção individual. Equipamento de proteção individual pode ser definido como todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a integridade física do trabalhador. Como é feita essa aquisição do EPI? O EPI deve ser utilizado em lugares onde exista o risco no serviço que não possa ser removido por outros meios. Então, se ali no ambiente de trabalho tem um risco químico, um risco biológico que não tem como ser tirado de outra forma, se busca minimizar aquele risco com o equipamento de proteção individual. A qualidade do EPI, o EPI deve oferecer a proteção que é destinada a ele, contra os riscos para quais ele foi fabricado. Na eficiência deve ser realizada por órgãos credenciados pela SST, Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho. Cumpre aos empregados, de novo abordando aqui, cumpre aos empregados usar obrigatoriamente equipamentos de proteção individual e demais meios destinados à segurança. A gente que trabalha nas empresas, a gente vê muitas das vezes a gente mesmo tem uma resistência muito grande no uso desses EPIs. E a empresa ela é obrigada, ela tem que fazer com que o seu colaborador use esse EPI, porque senão ela pode ser multada pelo órgão competente do trabalho, em medicina do trabalho. E o colaborador, por exemplo, ele pode ser prejudicado se ele não use esse EPI, pois, por exemplo, numa causa aí que ele entra por causa de um acidente de trabalho, se ficar comprovado que ele não estava usando o EPI fornecido pela empresa, ele pode até perder essa causa e poder indenizar da mesma forma que a empresa seria obrigada a indenizar ele pode ser obrigado a indenizar pelo menos as custas processuais. Bom, de EPI eu trouxe uns exemplos aqui que nós temos o capacete de proteção ao crânio, protetor auditivo, proteção à audição, a botina de proteção, proteger os membros inferiores, luva de baqueta, proteger os membros, as mãos, óculos de proteção e o cinto de segurança. Aqui eu trouxe uma ilustração do equipamento de proteção individual usado pelo colaborador. Pode ver aí que ele está bem equipado, né? Ele está usando todos os EPIs que a empresa forneceu a ele. Esses EPIs aí é para atividade de corte de cana. Ele traz o boné de elanca, né, que eles falam que é aquele boné árabe, óculos de proteção, o mangote de elanca,
a luva mão do podão, o suporte para a lima. Luva para a mão da cana, as luvas têm que ser diferentes, né? Aqui ele vai pegar o podão, ela tem que ser mais flexível, que ele possa segurar, firmar o podão. A bainha para o podão, para evitar estar se cortando. A perneira, essa perneira é para proteger de animais peçonhentos, até proteger ele de cortar a perna. Uma garrafa térmica para ele carregar água na temperatura ideal. A botina com bico de aço, muito importante, que esse bico de aço, geralmente a gente vê os cortadores de cana, o bico da botina está cortado. Se não fosse esse bico de aço, cortaria o pé. E a marmita térmica também é um EPI que é de carregar a sua refeição. Temos o EPC, o Sistema de Proteção Coletiva, o equipamento de proteção coletiva. Diz assim que nenhuma proteção será eficiente se não forem adotadas medidas de ordem geral. Essas medidas de ordem geral, que diz respeito ao equipamento de proteção coletiva, são instalados em ambientes de trabalho que sejam fechados, como salas, salões, galpões, galerias, ou abertos também, como pátios, campos, ruas, estradas. E esse equipamento ele vai ser colocado de forma que proteja toda aquela coletividade, todos aqueles colaboradores que estão trabalhando ali naquele local. Como também em máquinas, por exemplo, uma máquina que joga estilhaço, joga pedaços, né, longe. Aí arruma uma forma, um equipamento de proteção coletiva que vai estar minimizando aquilo ali, vai estar protegendo as pessoas que ali trabalham. Vamos agora falar da higiene do trabalho. A higiene do trabalho ela tem relação com o ambiente do trabalho, a insalubridade, periculosidade, a forma que está aquele ambiente do trabalho, se ele está em condições de trabalho, condições adequadas para a execução da atividade do trabalho ali. A higiene do trabalho é classificada, o trabalho costuma ser definida como sendo a ciência e a arte dedicados à antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Nós vamos ver mais adiante que faz parte da higiene do trabalho o PCMSO, o PPRA, o mapa de risco. Todos esses programas são para antecipar, conhecer, avaliar e controlar os riscos que ali está presente no ambiente do trabalho. Nós vamos agora abordar os riscos ambientais. O que são esses riscos? Os riscos ambientais são os agentes físico, químico e biológico. Na legislação estão esses três tipos de agentes, físicos, químicos e biológicos, mas também temos os ergonômicos e acidentais, que estão presentes nos ambientes de trabalho e são capazes de causar danos à saúde do colaborador, quando estão acima do limite de tolerância. E esses limites são fixados segundo a natureza e a concentração, o tempo de exposição àquele risco. Os riscos ambientais são decorrentes das condições precárias inerentes ao ambiente do trabalho, o próprio processo operacional das atividades. Então, são, portanto, as condições inseguras que são expostos os trabalhadores capazes de afetar, de causar um desconforto ao trabalhador, prejudicar a saúde daquele trabalhador e a segurança e o bem-estar do trabalhador, do colaborador que ali exerce a sua atividade. Aqui nós temos
quadro de riscos ambientais, eles são representados por cores, né? Podemos ver aí que o grupo de risco, o nome dos riscos, a classificação do risco e também a identificação pelas cores. O grupo 1, 2, 3, 4, 5, aí grupo 1 físicos, verde, que são os ruídos, calor, frio, pressões. Essa pressão é aquela pressão que não é anormal que a gente vive. Umidade, essa umidade não é qualquer umidade, ela tem que ser uma umidade extrema, que realmente afeta a saúde do trabalhador. Assim como as radiações ionizantes e não ionizantes, nós temos ficar ciente que essas radiações são prejudiciais à saúde do trabalhador, e ainda mais as ionizantes, que trata de materiais nucleares. E as vibrações. Essa é a classificação do risco físico com a classificação da cor verde. Temos também o grupo 2, químicos, que é classificado pela cor vermelha. As poeiras, fumos, gases, vapores, névoas, neblinas são partículas que podem adentrar ao sistema respiratório do colaborador e causando um dano para esse colaborador. Temos o risco biológico classificado a cor marrom, que são os fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários, insetos. Esses são os micro-organismos, macro-organismos, que também pode afetar a saúde do colaborador. Temos o grupo 4, ergonômicos, os risco ergonômico, que é classificado na cor amarela. Isso diz respeito ao levantamento e transporte manual de peso, né? Monotonia, repetitividade, que causa, né, as doenças como a LER, né? Temos também o ritmo excessivo, postura inadequada de trabalho, trabalhos em turnos e etc. Tem pessoas que não conseguem trabalhar no turno 3, o corujão que eles falam, né, à noite. Então, isso pode causar uma fadiga nesse colaborador e reduzir a capacidade de trabalho desse colaborador. Temos os grupos 5, acidentais, que é classificado no azul, que diz respeito ao arranjo físico inadequado, a iluminação inadequada, incêndio, a explosão, tudo aquilo ali que pode causar um acidente. Eletricidade, máquinas e equipamentos sem a devida proteção adequadas, e também as quedas e animais peçonhentos. Agora vamos abordar o PPRA. O PPRA é aquele documento, aquele programa que vai estar abordando tudo aquilo que diz respeito a medicina e segurança do trabalho. Por exemplo, ele vai estabelecer as metas, os controles, as prioridades, vai criar o cronograma para ser cumprido por aquela empresa no que diz respeito a minimizar os riscos ambientais. Também ele é aplicável a todas as empresas. A empresa pode ter um funcionário que ela tem que ter o PPRA. Vai ser um PPRA mais simples, mas tem que ter o PPRA. Independente do número de funcionários, igual eu falei. Se tiver um funcionário, vamos supor, uma banca de revista, uma banca de jornal, se ele tem um funcionário, ele tem que ter o PPRA lá. A estrutura do PPRA, ele é um planejamento anual, com estabelecimento de metas, prioridade e cronograma. Eles vão planejar as metas a ser atingidas. Esse PPRA ele é atualizado anualmente, ele tem que ser atualizado, e essas metas então é anual para ser cumprida. As metas, as prioridades, qual é a prioridade que eles vão abordar ali naquele ano para que seja
é cumprida, o cronograma a ser cumprido. A estratégia e a metodologia de ação, vai ser o método, qual é o tipo de método, a ação que eles vão desenvolver para no quesito da matéria em medicina e segurança do trabalho, quanto aos ambientes de trabalho, os riscos, qual é a ação, a metodologia que eles vão usar para estar minimizando esse risco e tornando aqueles local de trabalho adequado para os trabalhadores. Forma de registro e divulgação de dados, tem que ser registrado e divulgado nesses dados. Inclusive, esse PPRA ele tem que estar à disposição do colaborador, à disposição da fiscalização. O Ministério do Trabalho, quando chega ali para fazer uma inspeção, ou a própria Delegacia Regional do Trabalho, eles procuram o PPRA que vai estar abordando toda a matéria em segurança do trabalho utilizada, exercida naquela empresa. Também a periodicidade e a forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. E a execução do PPRA? Temos algumas fases. A primeira fase é a antecipação. O que a antecipação visa? Ela visa verificar os riscos potenciais e induzir as medidas de proteção para a redução ou eliminação desses riscos. O que é antecipar? O técnico vai ali e pega, pode ser já a planta ou mesmo já o estabelecimento e fazer uma inspeção e antecipar quais são os riscos que potenciais que vão estar ali naquele ambiente de trabalho. E também induzir as medidas que vão ajudar na redução ou eliminação desses riscos que foram antecipados. A segunda fase é o reconhecimento, será feita pelo técnico de segurança do trabalho ou engenheiro do trabalho. A determinação e localização das fontes geradoras de risco. Eles vão ter o conhecimento das fontes geradoras dos riscos para que eles possam usar o equipamento adequado para estar reduzindo ou até eliminando esses riscos. Temos também a terceira fase, a avaliação e controle, que seleciona os riscos que possuem mais urgência. Por exemplo, ali tem um risco que está acima do nível permitido, ele tem uma urgência para ser solucionado primeiro. Temos também a fase final do registro e divulgação dos dados. O PPRA tem que ser arquivado e deverá ser arquivado durante 20 anos para consulta. Por exemplo, vocês mesmos, aí, o operador de RH, tem um processo contra a empresa, você vai olhar ali no PPRA se realmente não foi usado o que está sendo alegado pelo colaborador. Temos também o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. O PCMSO está alinhado com o que prevê o inciso 2 do artigo 198 da CLT, e este programa possui caráter preventivo e muito importante, mediante rastreamento e diagnóstico precoce de agravos da saúde. Então, é o que eu falei, ele vai ter que, através de exames, para ver como que está o trabalhador, a sua capacidade laborativa, se não tem uma doença ocupacional. E esse PCMSO, para que ele seja feito, elaborado, ele tem uma ligação muito grande com o PPRA. Os dados do PPRA vai ajudar na elaboração do PCMSO.
Então, por isso que eu coloquei o PPRA primeiro, porque primeiro a gente, com os dados feitos constante no PPRA, é possível, fica mais fácil para ser elaborado o PCMSO. E destaca também a relação direta do levantamento de riscos ambientais, igual eu falei, pelo PPRA, com o PCMSO, sendo parte importante para que o médico do trabalho possa traçar a sua estratégia de acompanhamento e identificação de doenças ocupacionais. Então, esses exames podem ser exames complementares à estratégia do médico quanto a identificar se o colaborador, se os colaboradores daquela empresa, daquela instalação está sofrendo com algum mal, com alguma doença ocupacional. Bom, pessoal, eu vou estar terminando aqui a aula. Espero ter alcançado o objetivo e vou estar mandando as atividades no grupo, da mesma forma que foi a atividade da disciplina anterior. E vou também estar mandando alguns materiais de apoio para vocês estar vendo como o modelo de PPRA, o grau de risco classificado conforme as cores. Vou estar mandando no grupo. Então, até breve, que vocês tenham um bom estudo.